Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, Campeonato Brasileiro, 19ª rodada. Bragantino 1, Vasco também 1, os gols de Gustavinho para o Bragantino e Vegete de pênalti. A equipe do time do Bragantino é o quinto colocado, com 32 pontos ganhos. Já a equipe do time do Vasco, né, tá com 13 pontos na classificação, né, mas, né, com sabor de vitória, inclusive, para a gente falar muito sobre isso, né, que nós vamos estar argumentando sobre esse jogo. E a propósito, hein, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, e ainda acompanhando também pelo Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo aí que temos aí o Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, e também o Conversa de Torcedor aos sábados, a partir das 11 da manhã, para a Rádio Nossa de Copacabana 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também para a Rádiosnet. Tudo de primeira para a gente falar de futebol, é claro, do futebol carioca, inclusive. Gente, vamos falar aqui sobre o Vasco da Gama, né, pessoal? Vamos falar aqui e também para a Rádiosnet também, com certeza, né? Repetindo, Rádiosnet, radioNSC.com e também pela rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, também pelo YouTube do programa. Certo, pessoal? Vamos falar aqui agora sim, vamos falar sobre o Vasco da Gama, né, que saiu na frente, mas o jogo terminou empatado, o Bragantino reagiu, né, ainda do primeiro tempo, empatado em 1-1, inclusive. Então, o time do Bragantino buscou um empate, né? Contra o Vasco 1-1, né? No jogo de segunda-feira, né? No estádio Nabia Bichedid, né? Em São Paulo. Se na primeira etapa os visitantes criaram as oportunidades no intervalo de jogo, o time da casa, né? Foi muito superior, mas não pecou, né? Ou melhor dizendo, pecou, né? Nas conclusões, inclusive, né, mas pecou nas finalizações, nas conclusões, foi superior ao Vasco, mas foi infeliz nas conclusões, né? Os gols saíram aí na primeira etapa, os gols do Vegete cobrando pênalti e o Gustavinho para a equipe do time da equipe da casa. Então a equipe do time do Bragantino é o quinto colocado com 32 pontos, né? E o time do Vasco 13 pontos, fica a 5 de distância do Bahia, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Certo? E as equipes as equipes de futebol do Vasco e também do Bragantino, que fizeram alternâncias, né? Fizeram alternâncias de superioridade ao longo da partida, do primeiro tempo de partida, né? O time do Vasco, o Vasco da Gama, ligeiramente acima do quesito, né? O quesito de oportunidades de gol, né? Inclusive, que tem essa situação do time do Vasco da Gama, inclusive, temos aí dos lances, né? E temos as alternâncias de jogo aí do time das equipes, né? Inclusive, né? Com o Piton, com o Léo, inclusive, no primeiro minuto de partida, né? Com o Lucas Piton pega a sobra na intermediária, lançou para o jogador, lançou para a área da equipe do time do Bragantino, e o Léo cabeceou livre, né? Mas finalizou, mas a finalização, né? Mas a finalização que teve aí, que perde a força, né? Nesse lance, e o crédito ficou com ela no lance do Léo, né? Cabeceou livre, mas a finalização perde a força e o goleiro do Bragantino defendeu. De outro lance aí, também do time do Vasco da Gama, teve outras chances para conseguir fazer o gol, né? Inclusive também no time do Bragantino, né? Que teve o seu lance, né? Com um bom contra-ataque, e o Sorriso recebe livre na área, né? Entrada na área do Vasco, mas o atacante pegou mal na bola, e o chute passa à esquerda do goleiro Léo Jardim, né? O jogo que teve aí, que eu já tinha falado aqui, dessa alternância de jogo das duas equipes. A equipe do time do Bragantino com o Juninho Capixaba, que avançou pela intermediária, arriscou de chute de longe, mas o Marlon se estica para bloquear a finalização aos 12 minutos. E tendo aí os lances, né, que a equipe do time do Vasco teve oportunidade, controlando a posse de bola, a equipe do time do Bragantino, né, no campo de ataque dos primeiros 10 minutos, né, mas exagerou nos cruzamentos, né, e à medida que o jogo ia passando, o time do Vasco impondo a sua partida, né, da equipe do time do Vasco, aos 18 minutos, com a bola lançada, né, na área do Bragantino, o Robson cabeceia para o meio, a bola sobra com o Vegete,
na pequena área, mas o atacante não consegue fazer o giro para finalizar e a defesa tirou aos 18, né? E aí teve mais um lance do time do Vasco com o Paulinho, que faz uma boa arrancada em direção na área do Bragantino e abre para o Olediano, o atacante arrisca chute, mas a defesa bloqueou, o próprio vascaíno fica com a sobra, arranca até a linha de fundo, né, a linha de fundo, e é desarmado pelo Capixaba, o jogador cai pedindo um pênalti, mas o Daronco não concorda, o Anderson Daronco, que é da Federação Gaúcha, não marcou pênalti. E aos 25, o time do Vasco indo para os contra-ataques, né, o time do Vasco indo para o ataque, né, o time do Vasco passou a se impor de uma transição rápida para o ataque que permitiu os seus jogadores chegarem em superioridade numérica até a área rival, né? E também aos 25, com o jogador Zé Gabriel, que lançou para o pé, que o atacante tem o espaço e avança até a entrada da área, ele enche o pé esquerdo e o Creito defendeu os 25. E aí teve a marcação de pênalti no lance do Aderlan em cima do Vegete, né? E o gol do Vasco saiu do lance do Vegete, cobrando pênalti, né? Deslocando o goleiro Gleiton, abrindo o marcador. Então o time do Bragantino, depois do gol, a equipe do time do Bragantino teve a chance com o Lucas Evangelista, né? O Sorriso cobrou o escanteio na área do Vasco e o Lucas Evangelista sobe livre para cabecear a direção do gol do goleiro Léo Jardim. Então, o Vegete fez o segundo gol pelo Vasco, né? O outro lance, né? O outro lance do time do Bragantino com um Sorriso, né? O Sorriso cobrou a falta direto no gol do Vasco, mas o Jardim tirou para escanteio, né? Cobrou escanteio o Evangelista no lance seguinte, né? Aos 36, né? Mas o Jardim tirou de soco na bola o goleiro do Vasco da Gama, em que tendo aí a grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade que teve na equipe do time do Vasco da Gama, inclusive, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar isso aqui, porque o Gustavinho, aos 46 minutos, um minuto antes do Orejano perder cara a cara com o goleiro, o Gustavinho recuperou a bola perto da área do Vasco, passou para o Luan Cândido, bater forte de esquerda com perigo, a bola passa à esquerda do goleiro Léo Jardim. E aí teve o lance do Orediano que pegou cara a cara com o goleiro, né? O Léo Jardim corta mal em um lançamento, né? E a bola sobrou livre para o Orediano, né? Homenageando aqui do Creito, né? O Creito cortou mal no cruzamento, né? A defesa, melhor dizendo, a defesa cortou mal no lançamento e a bola sobrou livre para o Orediano, né? O atacante fica frente a frente com o Creito, mas o chute rasteiro para fora, né? O chute, né, foi para fora e aí o time do Vasco perdeu a chance e aí teve essa chance perdida e a equipe do Bragantino teve nos contra-ataques, teve lances, né, para conseguir fazer. E aí, nos minutos finais, o time do Bragantino voltou a pressionar no ataque, com os chuveirinhos na área da equipe do time na área defendida pelo goleiro o Léo Jardim. E o gol saiu de um deles, né? O gol aos 52, com o Lucas Evangelista cobrando escanteio. O Medel tirou mal para a grande área e sobra para o Gustavinho, que bate de primeira para empatar o jogo no empate de 1-1 o jogo. E aí teve a substituição do time do Vasco, com o Jair entrando para a saída do jogador Marlon Gomes, saindo do time do Vasco, Marlon Gomes para a entrada do Jair. Então, o Vasco voltou à segunda etapa com uma postura bem ofensiva, uma postura mais defensiva. O time do Vasco voltou para a segunda etapa de uma maneira defensiva, com uma postura defensiva, né? Antes dos 10, promoveu 4 mudanças, inclusive, além dessa substituição do Jair, né? Também outros, né? Com o Figueiredo no lugar do Orediano, o Bruno Rodrigues no lugar do Robson e o Galaza no lugar do Lucas Piton. E aí, teve aí as substituições do time do Bragantino, com o Bruninho no lugar do Aderlan, o Matheus Gonçalves no lugar do Luan Cândido e o Andrés Hurtado no lugar do Gustavinho. E aí o time do Bragantino vindo mais para os ataques, né? E o time do Vasco foi desorganizadamente, taticamente, tirando o ímpeto do começo, né? E que, principalmente com a saída do Marlon Gomes, que prejudicou muito, que estava ajudando a construção no meio de campo, e o Orediano que causava perigo na ponta, né? Isso acabou gerando que o time do Vasco ficou na defensiva, né?
e passou a ter mais presença o time do Massa Bruta, né? O time do Bragantino, presença ofensiva e empurrando a equipe para a defesa. Uma delas aqui aqui de lances com o Matheus Gonçalves, que o Léo Jardim errou na saída de bola. Matheus Gonçalves intercepta e tenta o chute de cobertura, mas o goleiro fica com a posse de bola aos 12, né? Outros 15 com o Matheus Gonçalves de novo, ele com a tabela, na intermediária do Vasco, passa para Borbas na área, né? Que ele teve no lance aí o jogador da equipe do time do Bragantino, da chance da equipe do time do Bragantino. Inclusive, o atacante ajeitou, mas o chute foi bloqueado pelo Galaza e o Léo fica com a bola aos 15 minutos de partida. E outro lance com o Léo Ortiz, né, da equipe do time do Bragantino ao 19, com o Evangelista cobrando falta, né, na área do Vasco, e o Ortiz desviou para o gol, e o Jardim tem dificuldade para ir acabando defendendo em 2 tempos, né? A equipe do time do Vasco da Gama passando por apuros. E aí, meus amigos, tendo mais presença de jogo, né? E também pelos lados aí, com o Matheus Gonçalves e o Juninho Capixaba fazendo pelos lados, inclusive aí, 2 lances com o Thiago Borbas, aos 23 no lance com o Ortiz, que passa para o Capixaba na entrada na área. O lateral infiltra para o Borbas e o atacante ficou em boa condição, mas acaba finalizando mal para fora. E outro lance do jogador, atacante da equipe do time do Bragantino, com o Bruninho, passando de cabeça para o Borbas na grande área, e o atacante deixou a bola quicar e chutou longe do gol. E o outro, né, no mesmo minuto, com o lance do Capixaba, que foi a linha de fundo, né, em velocidade, cruzou rasteiro para o meio, e o Borbas tentou pegar de carrinho, mas não alcançou, né? E mais ataques aí no time do Bragantino, inclusive, com o Matheus Gonçalves, que puxou um contra-ataque, se aproximando da área do Vasco e passou para o Bruninho. O meia tem um chute travado pela defesa. Aí tem o crime esquentando entre o Borbas e o Medel, no lance aos 29 minutos. Ele subiu o cartão amarelo para o Capixaba, também para o Medel, inclusive. Então, meus amigos, repetindo, o Bragantino usou bem os lados, né? Inclusive, né, a equipe do time do Bragantino, repetindo, passou a ter mais presença no ataque, empurrando o time do Vasco para a defesa, e a equipe do time do Bragantino, usando pelos lados, com o Matheus Gonçalves e Capixaba, ditava um ritmo pelos corredores e conseguiram encontrar os atacantes na área, né? E o Borbas e o Alejandro tiveram diversas oportunidades, né? Que tiveram oportunidades, inclusive, e até porque o Borbas, né? O Borbas que teve grandes oportunidades, inclusive que até o Alejandro entrou no lugar do Borbas, né, inclusive, né, no jogo, né, e o time do Bragantino pressionando, tentando em busca da vitória, né, com o Lucas Evangelista aos 32, recebendo a intermediária e solta uma bomba rasteira, né, mas o Jardim encaixou aos 32. O Luan Patrick, né, tendo aí com um sorriso, cobrando a falta na área, Capixaba desvia de cabeça e Luan Patrick se estica, pegando o chute, raspando a trave, né? Pega o chute raspando a trave, né? A equipe do time né? Tendo aí o Borbas e os lances de perigo, né? Também com o Borbas, Alejandro, também o Sorriso, né? O Sorriso que tendo essa pressão, inclusive aí, né? O time do Bragantino, inclusive. Então, esses jogadores que tem esse negócio de muito perigo, inclusive, para a equipe do time da equipe do time do Bragantino. Então, do Luan Patrick aos 34, e aos 40, o Sorriso cobrou uma falta, né? Cobrando direto no gol, e o Léo Jardim tirou para escanteio. E na cobrança, né? Na segunda trave, o Sorriso cobrou na segunda trave, o Pumita tirou, e o Vasco tentando conseguir implementar um ataque com o Vegete aos 41 minutos, que o Peck avançou pelo lado direito no ataque, cruzou, né, para o Vegete na área, mas o atacante dá uma canelada para fora. Então, teve aí o Capasso no lugar do Medel no final da partida, né? E a equipe do time do Vasco tentando segurar a partida, tentando segurar o jogo, né? E do lance também dos 2 lances, né? Do final da partida com o Jadson Silva, que o Bruninho fez uma boa jogada individual na entrada da área, a defesa desvia para o Jadson, que soltou uma bomba espalmada pelo Jardim aos 45, e aos 48 minutos, com o Jadson desarmando o Figueiredo perto da área do Vasco para o Alejandro, mas o atacante tem um chute bloqueado pelo Léo. Só para a gente falar aqui, além dos jogadores aqui do Borbas e o Alejandro,
o Sorriso que tem essa infiltração aí, situações aí que tem nos contra-ataques, fez uma partida boa, o Sorriso no jogo contra a equipe do Vasco, né, também tem que ser mencionado também, repetindo para vocês. Então, esse é o detalhe muito importante. E a equipe do Bragantino teve mais um lance com o Matheus Gonçalves, que fez uma boa jogada na ponta e passou pelo Bruninho, livre na grande área, mas o meia isolou para fora, né? Teve uma expulsão do Ramon Dias, né? Que não vai que não vai comandar contra a equipe do Atlético Mineiro no jogo de domingo, né? E a equipe do Vasco segurou como pode para conseguir, né? Que o time do Vasco, o time do o Borbas e Alejandro tiveram oportunidade, não aproveitaram a chance nas conclusões, né? O Vasco não demonstrou reação ofensiva, só nesse lance do Vegete, do lance do final da partida, né? Ficou nas cordas até o final, sob uma pressão imensa, mas conseguiu segurar o empate do jogo, e também o Ramon Dias, que foi expulso, né, no primeiro tempo, reclamou intensamente de uma falta que recebeu o cartão amarelo. Na segunda etapa, aí, mais um rompante, né? E ele invadiu o campo, do Aronco decidiu aplicar o amarelo, o vermelho, né? O vermelho para o treinador Ramon Dias. Não foi para o vestiário imediatamente, seguiu acompanhando o jogo por alguns minutos em um canto atrás no gramado. Então, também o Capixaba, né, que foi um dos destaques daqui do time do Bragantino, que sem a bola ele ajudou bastante a defesa, com a posse de bola ele era um principal construtor da equipe, por vezes chegou a atuar centralizado, mas também foi a linha de fundo, com frequência foi o motor da equipe do Bragantino. Mas a equipe do Vasco saiu com um empate, né, 19ª colocação com 13 pontos, e o Bragantino, quinto colocado com 32, né? E a equipe do time do Vasco da Gama vai jogar contra a equipe do time do Atlético Mineiro no domingo, às 11 da manhã. Será no Maracanã ou será no Newton Santos? Aí tem uma situação indefinida de qual será o estádio que o time do Vasco vai mandar o seu jogo, né? Aqui no Rio de Janeiro, lógico, né? Então, tendo esse imbróglio que está acontecendo aí no Vasco da Gama, certo? Estatísticas: 64% para o Bragantino contra 36% do time do Vasco em posse de bola. Inclusive, repito, 64% para o Bragantino, 36% para o Vasco em posse de bola. Faltas: 17-12 para a equipe do Vasco da Gama. Finalizações: 24-8 para a equipe do Bragantino. E chute no gol: 7-4 para a equipe de Bragança Paulista. Então, o Vasco vai encarar contra a equipe do time do Atlético Mineiro, já com o Payet, né, que pode ser apresentado no jogo de domingo, às 11 da manhã, e com certeza, com a chegada do Payet, que possa melhorar nesse aspecto da equipe do time do Vasco no meio de campo, para tentar articular mais os atacantes, e com certeza que nós vamos estar acompanhando, certo? Gente, amigo, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Mais um pós-jogo com vocês. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, e ainda acompanhando pelo Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esqueça, Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas, às 18 horas, no YouTube e também na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, todo sábado a partir das 11 da manhã, na rádio NSC 98.7 FM, pelo site radioNSC.com, pela Radnet e pelo YouTube do Conversa de Torcedor. Valeu, pessoal, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo do pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. E não esqueça, hein? Não esqueça, teremos aí o pós-jogo entre Flamengo e Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, que nós estamos acompanhando aí esse jogo na Copa do Brasil. Valeu, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor, no nosso pós-jogo. Valeu, galera, tchau, tchau!